As Mãos de Meu Filho, Érico Veríssimo. Lido por Débora Mial Paiva da Costa. Todos aqueles homens e mulheres ali na plateia sombria parecem apagados habitantes de um submundo, criaturas sem voz nem movimento, prisioneiros de algum perverso sortilégio. Centenas de olhos estão fitos na zona luminosa do palco. A luz circular do refletor envolve o pianista e o piano, que nesse instante formam um só corpo, um monstro todo feito de nervos sonoros. Beethoven. Há momentos em que o som do instrumento ganha uma qualidade profundamente humana. O artista está pálido à luz de cálcio. Parece um cadáver. Mas mesmo assim, é uma fonte de vida, de melodias, de sugestões. A origem do mundo misterioso e rico. Fora do círculo luminoso, pesa um silêncio grave e parado. Beethoven lamenta-se. É feio, surdo e vive em conflito com os homens. A música parece escrever no ar essas palavras em doloroso desenho. Tua carta me lançou das mais altas regiões da felicidade ao mais profundo abismo da desolação e da dor. Não serei, pois, para ti e para os demais, senão um músico? Será então preciso que busque em mim mesmo o necessário ponto de apoio, porque fora de mim não me encontro em quem me amparar. A amizade e os demais sentimentos dessa espécie não serviram senão para deixar mal ferido meu coração. Pois que assim seja, então. Para ti, pobre Beethoven, não há felicidade no exterior. Tudo terás que buscar dentro de ti mesmo. Tão somente no mundo ideal é que poderás achar alegria. Adágio. O pianista sofre com Beethoven. O piano estremece. A luz mesma que nos envolve parece participar daquela mágoa profunda. Num dado momento, as mãos do artista se imobilizam. Depois caem como duas asas cansadas, mas de súbito, ágeis e fúteis, começam a brincar no teclado. Um scherzo. A vida é alegre. Vamos sair para o campo, dar a mão às raparigas em flor e dançar com elas ao sol. A melodia, no entanto, é uma superfície leve que não consegue esconder o desespero que tumultua nas profundezas. Não obstante, o claro jogo continua. A música saltitante se esforça por ser despreocupada e ter alma leve. É uma dança pueril em cima de uma sepultura. Mas, de repente, as águas represadas rompem todas as barreiras, levam por diante a cortina vaporosa e ilusória e, num estrondo, se espraiam numa melodia agitada de desespero. O pianista se transfigura. As suas mãos galopam agitadamente sobre o teclado como brancos cavalos selvagens. Os sons sobem no ar, enchem o teatro, e para cada uma daquelas pessoas do submundo, eles têm uma significação especial, contam uma história diferente. Quando o artista arranca o último acorde, as luzes se acendem. Por alguns rápidos segundos, há como que um hiato, e dir-se-ia que os corações param de bater. Silêncio. Os sub-homens sobem à tona da vida. Desapareceu o mundo mágico e circular formado pela luz do refletor. O pianista está agora voltado para a plateia, sorrindo lividamente como ressuscitado. O fantasma de Beethoven foi exorcizado. Rompem os aplausos. Dentro de alguns momentos, torna a apagar-se a luz. Brota de novo o círculo mágico, Suggestie diabolique. Dona Margarida tira os sapatos que lhe apertam os pés, machucando os calos.
Não faz mal, estou no camarote, ninguém vê. Mexe os dedos do pé com delícia. Agora sim, pode ouvir melhor o que ele está tocando. Ele, o seu Gilberto. Parece um sonho. Um teatro desse tamanho, centenas de pessoas finas, bem vestidas, perfumadas, os homens de preto, as mulheres com vestidos decotados, todos parados, mal respirando, dominados pelo seu filho, pelo Betinho. Dona Margarida olha com o rabo dos olhos para o marido. Ali está ele ao seu lado, pequeno, encurvado, a calva a reluzir foscamente na sombra, a boca entreaberta, o ar pateta. Como fica ridículo nesse smoking. O pescoço descarnado dançando dentro do colarinho alto e duro. Lembra um palhaço de circo. Dona Margarida esquece o marido e torna a olhar para o filho. Admira-lhe as mãos, aquelas mãos brancas, esguias e ágeis. E como a música que o seu Gilberto toca é difícil demais para ela compreender, sua atenção borboleteia, pousa no teto do teatro, nos camarotes, na cabeça de uma senhora lá embaixo. Aquele diadema será de brilhantes e legítimos? E depois torna a deter-se no filho. E nos seus pensamentos, as mãos compridas do rapaz diminuem, encolhem. E de novo Betinho é um bebê de 4 meses que acaba de fazer uma descoberta maravilhosa. As suas mãos. Deitado no berço, com os dedinhos meio murchos diante dos olhos parados, ele contempla aquela coisa misteriosa. Solta glu-glus de espanto, mexe os dedos dos pés, com os olhos sempre fitos nas mãos. De novo, Dona Margarida volta ao triste passado. Lembra-se daquele horrível quarto que ocupavam no inverno de 1915. Foi naquele ano que o Inocêncio começou a beber. O frio foi a desculpa. Depois, o coitado estava desempregado. Tinha perdido lugar na fábrica. Andava caminhando à toa o dia inteiro. Más companhias. Ô Inocêncio, vamos tomar um traguinho? Lá se iam. Entravam no primeiro boteco. E vá cachaça. Ele voltava para casa fazendo um esforço desesperado para não cambalear. Mas mal abria a boca, a gente sentia logo o cheiro de caninha. Com efeito, Inocêncio, você andou bebendo outra vez. Ah, mas ela não se abatia. Tratava o marido como se ele tivesse 10 anos e não 30. Metia-o na cama, dava-lhe café bem forte sem açúcar, voltava para Singer e ficava pedalando horas e horas. Os galos já estavam cantando quando ela ia deitar, com os rins doloridos, os olhos ardendo. Um dia... De súbito, os sons do piano morrem. A luz se acende. Aplausos. Dona Margarida volta ao presente. Ao seu lado, o Inocêncio bate palmas, sempre de boca aberta, os olhos cheios de lágrimas, pescoço vermelho e pregueado, o ar humilde. Gilberto faz curvaturas para o público, sorri, alisa os cabelos. Que lindos cabelos tem o meu filho. Queria que a senhora visse, comadre, crespinhos. Vai ser um rapagão bonito. A escuridão torna a submergir a plateia. A luz fantástica envolve pianista, piano. Algumas notas saltam como projéteis sonoros. Navarra, embalada pela música, esta sim a gente entende um pouco. Dona Margarida volta ao passado. Como foram longos e duros aqueles anos de luta. Inocêncio sempre no mau caminho.
Gilberto crescendo, e ela pedalando, pedalando, cansando os olhos. A dor nas costas aumentando, Inocêncio arranjava empreguinhos de ordenado pequeno. Mas não tinha constância, não tomava interesse. O diabo do homem era mesmo preguiçoso. O que queria era andar na calaçaria, conversando pelos cafés, contando histórias, mentindo. Inocêncio, quando é que tu cria juízo? O pior era que ela não sabia fazer cenas. Achava até graça naquele homenzinho curvado, magro, desanimado, que tinha crescido sem jamais deixar de ser criança. No fundo, o que ela tinha era a pena do marido. Aceitava sua sina. Trabalhava para sustentar a casa, pensando sempre no futuro de Gilberto. Era por isso que a Singer funcionava dia e noite. Graças a Deus, nunca lhe faltava trabalho. Um dia, Inocêncio fez uma proposta. Escuta aqui, Margarida, eu podia te ajudar nas costuras. Minha nossa, será que tu queres fazer casas ou pregar botões? Olha, mulher, como ele estava engraçado com a sua cara de fuinha procurando falar a sério. Eu podia cobrar as contas e fazer a tua escrita. Ela desatou a rir. Mas a verdade é que Inocêncio passou a ser o seu cobrador. No primeiro mês, a cobrança saiu direitinho. No segundo mês, o homem relaxou. No terceiro, bebeu o dinheiro da única conta que conseguira cobrar. Mas Dona Margarida esquece o passado, tão bonita a música que o Gilberto está tocando agora. E como ele se entusiasma, o cabelo lhe cai sobre a testa, os ombros dançam, as mãos dançam. Quem diria que aquele moço ali, pianista famoso, que recebe os aplausos de toda essa gente, doutores, oficiais, capitalistas, políticos, o diabo, é o mesmo menino da Rua da Olaria que andava descalço brincando na água da sarjeta, correndo atrás da banda de música da Brigada Militar. De novo a luz, as palmas. Gilberto levanta os olhos para o camarote da mãe, ele faz um sinal breve com a mão, ao passo que seu sorriso se alarga, ganhando um brilho particular. Dona Margarida sente-se sufocada de felicidade. Mexe alvoroçadamente com os dedos do pé, puro contentamento. Tem ímpeto de erguer-se do camarote e gritar para o povo: vejam, é o meu filho, o Gilberto, o Betinho! Fui eu que lhe dei de mamar. Fui eu que trabalhei na Singer para sustentar a casa, pagar o colégio para ele. Com estas mãos, minha gente, vejam, vejam! A luz se apaga e Gilberto passa a contar em terna surdina as mágoas de Chopin. No fundo do camarote, Inocêncio medita. O filho sorriu para a mãe, só para a mãe. Ele viu, mas não tem direito de se queixar. O rapaz não lhe deve nada. Como pai, ele nada fez. Quando o público aplaude Gilberto, sem saber está aplaudindo também Margarida. 50% das palmas devem vir para ela. 50 ou 60? Talvez 60. Se não fosse ela, era possível que o rapaz não desse para nada. Foi o pulso de Margarida, a energia de Margarida, a fé de Margarida que fizeram dele um grande pianista. Na sombra do camarote, Inocêncio sente que ele não pode, não deve participar daquela glória. Foi um mau marido, um péssimo pai, viveu na vagabundagem enquanto a mulher se matava no trabalho. Ah, mas como ele queria bem ao rapaz! Como ele respeitava a mulher! Às vezes, quando voltava para casa, via o filho dormindo. Tinha um ar tão confiado, tão tranquilo, tão puro, que lhe vinha vontade de chorar.
Jurava que nunca mais tornaria a beber, prometia a si mesmo emendar-se. Mas qual? Lá vinha um outro dia e ele começava a sentir aquela sede danada, aquela espécie de cócegas na garganta. Ficava com a impressão de que se não tomasse um traguinho, era capaz de estourar. E depois havia também os maus companheiros. O Maneca, o José Pinto, o Bebe Fogo convidavam, insistiam. No fim de contas, ele não era nenhum santo. Inocêncio contempla o filho. Gilberto não puxou por ele. A cara do rapaz é bonita, franca, aberta. Puxou pela Margarida. Graças a Deus. Que belas coisas ele reservará ao futuro. Daqui para diante é só subir. A porta da fama é tão difícil, mas uma vez que a gente consegue abri-la, adeus. Amanhã, de certo, o rapaz vai aos Estados Unidos. É capaz até de ficar por lá. Esquecer os pais? Não. Gilberto nunca esquecerá a mãe. O pai, sim, e é bem feito. O pai nunca teve vergonha, foi um patife, um vadio, um bêbado. Lágrimas brotam nos olhos de Inocêncio. Diabo de música triste! O Betinho devia escolher um repertório mais alegre. No atarantamento da comoção, Inocêncio sente necessidade de dizer alguma coisa. Inclina o corpo para a frente e murmura. Margarida. A mulher volta para ele uma cara séria de testa enrugada. Xi! Inocêncio recua para sua sombra. Volta aos seus pensamentos amargos. E torna a chorar de vergonha, lembrando-se do dia em que, já mocinho, Gilberto lhe disse aquilo. Ele quer esquecer aquelas palavras, quer afugentá-las, mas elas lhe soam na memória, queimando como fogo, fazendo suas faces e suas orelhas arderem. Ele tinha chegado bêbado em casa. Gilberto olhou-o bem nos olhos e disse sem nenhuma piedade: Tenho vergonha de ser filho de um bêbado. Aquilo lhe doeu. Foi como uma facada. Dessas que não só cortam as carnes, como também rasgam a alma. Desde esse dia, ele nunca mais bebeu. No segundo teatro, terminado o concerto, Gilberto recebe cumprimentos dos admiradores. Algumas moças o contemplam deslumbradas. Um senhor gordo e alto, muito bem vestido, diz-lhe com voz profunda: Estou impressionado, impressionadíssimo. Sim, senhor. Gilberto enlaça a cintura da mãe. Reparto com minha mãe os aplausos que eu recebi esta noite. Tudo que sou devo a ela. Não diga isso, Betinho. Dona Margarida cora. Há no grupo um silêncio comovido. Depois rompe de novo a conversa. Novos admiradores chegam. Inocêncio de longe olha as pessoas que cercam o filho e a mulher. O sentimento aniquilador de inferioridade o esmaga, toma-lhe conta do corpo e do espírito, dando-lhe uma vergonha tão grande como a que sentiria se estivesse nu, completamente nu ali no saguão. Afasta-se na direção da porta num desejo de fuga. Sai. Olha a noite, as estrelas, as luzes da praça, a grande estátua, as árvores paradas. Sente uma enorme tristeza. A tristeza desalentada de não poder voltar ao passado, voltar para se corrigir, para passar a vida limpo, evitando todos os erros, todas as misérias. O porteiro do teatro, um mulato de uniforme caque, caminha de um lado para o outro sobre a marquise. Linda noite, diz Inocêncio procurando puxar conversa. O outro olha o céu e sacode a cabeça concordando. Linda mesmo. Pausa curta. Não vê que sou o pai do moço do concerto? Pai? Do pianista? O porteiro para,
Contempla Inocêncio com um ar incrédulo e diz: o menino tem os pulsos no lugar. É um bicharedo. Inocêncio sorri. Sua sensação de inferioridade vai se evaporando aos poucos. Pois imagine como são as coisas, diz ele. Não sei se o senhor sabe que nós fomos muito pobres. Pois é, fomos. Roemos um osso duro. A vida tem coisas engraçadas. Um dia, o Betinho tinha 6 meses. Umas mãozinhas assim deste tamanho. Nós botamos ele na nossa cama. Minha mulher do lado, eu do outro, ele no meio. Fazia um frio de rachar. Pois o senhor sabe o que aconteceu? Eu senti nas minhas costas as mãozinhas do menino e passei a noite impressionado com medo de quebrar aqueles dedinhos, de esmagar aquelas carninhas. O senhor sabe, quando a gente tá nesse dorme não dorme, fica o mesmo que tonto, não pensa direito. Eu podia me levantar e ir dormir no sofá, mas não. Fiquei ali no duro, de olho mal e mal aberto, preocupado com o menino. Passei a noite inteira em claro, com a metade do corpo para fora da cama. Amanheci todo dolorido, cansado, com a cabeça pesada. Veja como são as coisas. Se eu tivesse esmagado as mãos do Betinho, hoje ele não estava aí tocando essas músicas difíceis. Não podia ser o artista que é. Cala-se. Sente agora que pode reclamar para si uma partícula da glória de Gilberto. Satisfeito consigo mesmo e com o mundo, começa a assobiar baixinho. O porteiro contempla-o em silêncio. Arrebatado de repente por uma onda de ternura, Inocêncio tira do bolso das calças uma nota amarrotada de 50 mil réis e mete-a na mão do mulato. Para tomar um traguinho, cochicha e fica todo excitado a olhar para as estrelas.